Como é bom nós adorarmos ao Senhor assim, não é verdade? Como é bom desfrutarmos do grande benefício que Jesus conquistou para nós, que é o acesso até o nosso Deus, até a presença do nosso Deus. E como é bom, especialmente, sentir dentro de nós que Deus não é apenas uma história escrita num livro maravilhoso como é a palavra, mas Ele é uma pessoa que se faz presente quando nós o procuramos e que permite ser encontrado quando nós o buscamos. Não é tão bom saber disso? Enquanto a gente adorava hoje pela manhã e agora mais uma vez, eu estava me lembrando de uma história quando durante um ano eu e a minha família moramos numa cidade do interior de São Paulo chamada Catanduva, e nós estávamos apoiando o projeto de plantação de uma igreja ali. E durante esse ano eu estava passeando com a minha filha mais velha, Luísa, que hoje tem 11 anos, naquela época devia ter uns 5 anos. E a gente estava andando junto, passeando com o nosso cachorro. E numa pracinha, uma pracinha bem calma, bem tranquila. E ela ali do meu lado, nós andando juntos. E de repente ela começou a cantar um louvor. Espontaneamente, começou a cantar e ela do meu lado. E eu achei aquilo muito bonito, eu deixei rolar. E a gente andando juntos, e de repente eu comecei a sentir a voz delas ficando embargada e emocionada, e eu comecei a gostar ainda mais do que estava acontecendo, e muito atento. Então ela começou a ficar para trás, eu comecei a andar adiante, mas não me distanciando demais dela, mas dando também a privacidade para que ela tivesse aquele tempo ali. E daqui a pouco eu olhava de canto de olho assim, via que estava escorrendo lágrimas nos olhos dela. E daqui a pouco ela se aproximou de novo, e aí eu perguntei para ela: filha, o que estava acontecendo? Queria me certificar para saber se ela não estava triste por alguma razão, né? E ela disse assim: pai, sabe quando a gente sente assim que Deus realmente existe e que Ele mora dentro da gente? Eu estava sentindo isso queimando dentro do meu coração. Tão especial, meus irmãos, quando nós temos esse tipo de experiência, de perceber, como disse agora há pouco, e sentir que Deus não é apenas uma história, ou Ele não é apenas uma filosofia de vida, mas Ele é um ser presente, que se aproxima de nós, e que toca o nosso coração de uma forma muito especial. E isso nos faz olhar para Ele de volta, olhar para cima, e esse é o nosso assunto hoje. Nós estamos numa série de mensagens chamada Um Novo Olhar. E hoje, especialmente, nós vamos conversar sobre olhar para cima, colocarmos os nossos olhos no Senhor. E quando nós colocamos os olhos nele, nós olhamos para cima, isso exige de nós uma reação ou uma resposta, porque o Deus que nós estamos nos deparando é tudo isso que nós cantamos aqui agora há pouco. E para nós refletirmos sobre isso, é óbvio que olhar para cima, a proposta que eu quero fazer é de nós refletirmos sobre esse momento que nós acabamos de ter, que nós estamos tendo, na verdade, um momento de culto, um momento onde nós paramos a nossa semana para colocarmos todos juntos aqui o nosso olhar no Senhor. E eu gostaria que nós refletíssemos hoje sobre todo o potencial que existe numa experiência como essa que nós estamos tendo aqui. Mas, para que de fato tudo isso seja tudo aquilo que o culto pode ser para nós e através de nós, é necessário que nós entendamos a vontade de Deus quando nós colocamos os nossos olhos, quando nós olhamos para cima e olhamos para Ele, como nós estamos fazendo agora. E para nos ajudar a refletir nisso, nós vamos ler o Salmo de número 95. Se você quiser abrir na sua Bíblia, faça isso. Se não, você pode acompanhar a leitura que está sendo projetada ali no telão. Salmo número 95, nós vamos ler o capítulo inteiro. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 95, a partir do verso 1 até o verso 11. Venham, convida o salmista, cantemos ao Senhor
com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto tudo o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Palavras do Senhor para nós. Vamos orar mais uma vez? Por favor, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. E nós te agradecemos especialmente porque ela é a autoridade sobre as nossas vidas, ela é a luz para o nosso caminho, ela é a orientação para toda a nossa vida. Portanto, eis-nos aqui mais uma vez, diante da autoridade e o poder da tua palavra, esperando que o seu Espírito traga vida a esse texto bíblico e que isso ganhe dimensões de transformação dentro do nosso coração. Eis-nos aqui, transforma-nos mediante a autoridade e o poder da viva palavra do Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Esse salmo, Salmo 95, ele faz parte de um grupo de salmos, uma categoria de salmos chamada de litúrgicos. É um salmo litúrgico, ou seja, ele propõe para nós uma liturgia, ou um modelo, ou uma forma de se construir um culto como esse que nós estamos fazendo aqui. E eu gostaria que nós olhássemos para cada um dos elementos desse culto, mas antes disso, eu queria só dar a figura geral daquilo que está acontecendo aqui, ok? Claramente nós conseguimos observar no Salmo 95 3 atos de culto diferentes acontecendo. Os 3 têm a mesma importância, não há uma hierarquia ou uma competição entre essas coisas, mas nós vamos observar como elas se completam e acontecem de uma forma clara e poderosa. O primeiro ato é quando eles estão se dirigindo, o salmista começa convidando o povo todo a vir, ele diz: venham, vamos cantar ao Senhor com alegria, e ele começa a reunir o povo para caminhar na direção do templo, e todos eles vão juntos, se dirigindo até o templo. Muita música, eu não sei se você consegue perceber essa figura aqui, muita música e as pessoas cantando e se alegrando, experimentando aquela expectativa de chegarem até a presença de Deus, cheios de gratidão, porque Deus os convidava para se achegar perto, e isso era uma coisa maravilhosa demais para eles. Então eles tinham toda aquela alegria no coração e se dirigiam até o templo. O segundo ato, e você percebe, lendo o texto de ponta a ponta, como a própria entonação, e esse era um salmo cantado, você percebe que a entonação muda, porque o salmista começa dizendo: venham, cantemos, aclamemos a rocha da nossa salvação, e logo ele passa para um tom um pouco mais calmo e intimista, dizendo: venham e adoremos o quê? Prostrados diante dele, pois ele é o nosso Senhor, nós somos povo do seu pastoreio. Porque esse segundo momento, eles não estavam mais andando e caminhando na direção do templo, eles já haviam chegado lá, e quando eles estavam lá, a consciência da presença de Deus era enorme. Então,
aquilo os levava naturalmente a responder de uma forma diferente, e eles se dobravam, e eles se ajoelhavam, como o salmista está convidando. E logo depois daquele momento de um encontro mais próximo, íntimo com o Senhor, então eles ouvem uma palavra de advertência, e esse é o terceiro ato. Então, nós enxergamos de ponta a ponta como isso acontece. Agora vamos olhar cada um desses atos com um pouco mais de detalhes e ver quais são os princípios e valores do olhar para cima que podem potencializar e fazer da nossa experiência de culto uma experiência ainda mais consciente e poderosa. O primeiro, Champlin diz a respeito desse primeiro ato de culto que nós mencionamos aqui, o ato do cortejo, enquanto eles caminhavam na direção do templo. Ele diz assim: estando no caminho dos recintos do templo, os coros continuavam a cantar, as trombetas continuavam a soar, os instrumentos musicais de vários tipos continuavam a tocar e as mulheres continuavam a dançar. Um ruído alegre se fazia ouvir e o tema dos cânticos era agradecimento. Percebe? A gratidão era aquilo que movia aquele cortejo, e esse era o tema das músicas que eles cantavam, pois aos homens se permitia a aproximação da presença de Deus, do seu templo, onde algumas vezes se manifestava a Shekinah, a glória da presença divina. Então esse era o primeiro ato. Vamos observar versículo por versículo. O primeiro versículo diz, no Salmo: venham e cantemos ao Senhor com alegria. A primeira coisa que nós observamos é que a música, e a música sempre foi algo muito importante na história do povo de Deus e na sua relação com o seu Deus. Na verdade, na própria história da igreja, a pastora Ademar de Campos diz que a igreja é um povo que canta e canta continuamente. E por que a música é tão importante assim dentro dos nossos cultos? Porque ela tem sobrevivido a tantos séculos como a principal forma de expressão de louvor e gratidão da igreja. Algumas características da música nos ajudam a entender o porquê. Uma delas é que a música, como expressão artística, ela traz uma beleza rara de poesias, melodias, harmonia, e isso nos ajuda a traduzir os sentimentos do nosso coração e nos colocam diante de Deus completos em corpo, alma e espírito, e nós podemos assim então nos expressar juntos, porque a música também tem esse poder de nos unir. No Antigo Testamento nós vemos diversas expressões e manifestações onde o povo de Deus se reunia e em uníssono eles estavam dizendo para o Senhor a mesma coisa ao mesmo tempo, e essa expressão comunitária de culto e adoração era extremamente poderosa. A música pode fazer isso, 10, 100, 1000, 10.000 pessoas dizendo a mesma coisa ao Senhor e ao mesmo tempo. E uma terceira virtude da música é que ela nos ajuda a memorizar as verdades a respeito do nosso Deus, não é? Geralmente as pessoas vão embora do culto aqui, talvez elas não lembrem tanto aquilo que foi pregado, mas elas saem cantando assim: é tão profundo, tão imenso e cobre-nos, não é? A música ficou guardada, internalizada ali no coração. E é por isso que nós precisamos cantar músicas aqui de qualidade, não é verdade? Uma responsabilidade para nós, especialmente aos compositores, porque a música tem esse poder de trazer à memória verdades sobre quem Deus é e sobre o seu amor. Por isso a música é sim um elemento muito importante no nosso culto. O versículo 2 também diz assim: vamos à presença dele. E pode parecer estranho esse convite, porque o próprio salmista, no Salmo 139, ele diz o seguinte: nós não podemos, não há lugar que nós podemos escapar ou fugir da presença dele. Se nós vamos até o alto do monte, o Senhor lá está. Se eu corro para as profundezas, o Senhor também. Ou seja, não há como sair da presença de Deus. Porém,
o que o texto, e não apenas esse, outros textos da palavra de Deus também nos convidam a entrar na presença de Deus. O próprio autor de Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 21, nos convida dizendo: vamos até a presença de Deus, vamos entrar na presença de Deus com confiança, através do novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, então, plena confiança para entrar no Santo dos Santos, ou seja, na presença do Senhor. E por que a Bíblia nos convida para entrar, se nós não podemos sair? Na verdade, o que essa expressão quer dizer é que entrar na presença de Deus é tomar uma consciência profunda de que de fato Ele está naquele lugar, e isso requer de mim uma resposta e uma interação com essa presença. Uma vez uma líder de louvor, amiga minha, Greta Lira, trabalhamos juntos na Vineyard de muito tempo, ela disse que ela conta essa história que eu acho muito legal. Ela estava preparando um culto, um período de louvor, e ela estava orando assim: Deus, encha esse lugar com a presença do Senhor, venha a sua presença sobre nós hoje. E naquele momento ela sentiu Deus falar no íntimo do coração dela, dizendo assim: Greta, você sabe, eu estou aqui sempre, eu sempre estou aqui. Agora a minha pergunta para você é: você está aqui para mim hoje? Você está aqui disponível para mim hoje? Então veja que legal, realmente o Senhor sempre está. A pergunta, e aqui o ponto-chave de entrar na presença dEle, não é a respeito dEle, mas é a respeito de mim. É a respeito de cada um de nós. Se nós entendemos isso, a importância e a preciosidade que é estar na presença de Deus. Então o salmista agora passa, ele diz: venham, vamos cantar, vamos à presença dEle. Mas ele para dizer àquele povo, antes deles chegarem ao templo, ele diz o seguinte: pessoal, presta atenção, nós estamos indo diante da presença do Senhor, mas deixa eu explicar para vocês quem é esse Deus diante do qual nós vamos ali nos apresentar. Então, próximo slide, por favor, Rômulo. Ele começa a dizer o seguinte, versículo 3, veja bem, o Senhor, esse que nós estamos indo na presença dEle, Ele é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os outros deuses. Era muito comum para o povo naquele tempo prestar cultos e fazer homenagens e celebrações para os seus deuses, ou mesmo para os seus reis. E o que o salmista está dizendo é o seguinte: gente, esse Rei, esse Deus, Ele é maior que todos os outros deuses e reis, logo Ele merece uma celebração muito maior do que todas as que se oferecem para reis e para deuses nesse mundo. Então, já começa a despertar no coração daquele povo uma expectativa de que de fato a grandeza daquele diante do qual eles se apresentariam era poderosa. Ainda no versículo 4 e 5 ele diz sobre esse rei e sobre esse Deus, que nas mãos dele estão as profundezas da terra e os cumes dos montes lhe pertenciam, dele também é o mar, pois ele o fez e suas mãos formaram a terra seca. O que ele quer dizer também com isso? Naquele tempo, o poder de um rei era medido pela extensão do seu governo. E ele está dizendo assim: pessoal, prestem atenção, o Deus e o Rei diante de qual nós estamos indo é dono de todas as coisas. Ele é o Senhor absoluto. Pense num lugar distante, pense num lugar onde nenhum rei ainda alcançou e conquistou. Por exemplo, as profundezas da terra. Ele é rei sobre aquele lugar. Pense no mar. Ele é rei sobre aquele lugar. O cume dos montes. Ele é rei sobre aquele lugar. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E isso ia enchendo o coração das pessoas de uma expectativa. Uau, é com esse Deus, é com esse grande rei que nós vamos nos encontrar. E de repente, eles se encontram aonde? No templo. Diante da presença daquele grande rei anunciado
pelo salmista que estava convidando cada um deles. E naquele momento, existe uma experiência poderosa de reverência. E reverência, é importante nós entendermos que o entendimento bíblico sobre reverência muitas vezes não é muito bem interpretado, porque nós associamos reverência a simplesmente aquelas expressões de culto e de louvor mais comedidas, de silêncio e mais calmas, enquanto na verdade a verdadeira reverência, ela propõe para mim e para você, antes de mais nada, independente da expressão externa, propõe uma profunda consciência do ser diante do qual nós estamos. E talvez a pior de qualquer irreverência que nós poderíamos fazer ou prestar diante do Senhor é simplesmente fazer como se nada estivesse acontecendo ou como se Deus não estivesse ali na nossa frente, diante dos nossos olhos. Então, o salmista passa para o segundo ato. Ele diz: venham agora conscientes da presença do Senhor. Então, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. E nesse momento nós percebemos que o nosso corpo também participa da adoração. Talvez da forma mais clara, não que o primeiro ato não havia envolvimento do corpo, daquelas pessoas envolvidas naquela expressão, mas agora fica muito claro que o nosso corpo fala, e fala também com o Senhor. E o salmista convida a adorar, como o Novo Testamento diz diversas vezes, a palavra adoração no Novo Testamento é traduzida do grego proskuneo, e essa palavra significa dobrar-se numa atitude de súplica e numa atitude de reverência ao ser diante do qual nós estamos ali. E esse dobrar-se dos joelhos simplesmente traduz um coração que também já se dobrou. Amém? E assim nós nos colocamos de corações dobrados diante do grande Rei, em súplica, em reconhecimento de sua majestade, em reconhecimento de sua santa presença no meio de nós, quando nós estamos olhando para cima. E olha que bonito, o versículo 7 ainda diz: enquanto nós estamos dobrados e adorando ao Senhor numa atitude reverente, o nosso coração está ali dobrado diante do Senhor. O versículo 7 diz: porque Ele é o nosso Deus. E perceba a mudança também da entonação, da afirmação do salmista. Agora há pouco ele estava dizendo que Ele é o grande Deus sobre todas as coisas, grande e poderoso Rei do universo. E agora ele diz assim: Ele é também, além de grande e poderoso, o nosso pastor. E nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Perceba que agora a expressão é mais pessoal, é mais íntima, porque o pastor que cuida do seu rebanho conhece cada ovelha pelo seu nome, e ele faz passar cada uma das ovelhas por debaixo das suas mãos. Ele cuida das suas ovelhas, sara as suas feridas, alimenta as suas ovelhas, orienta as suas ovelhas, limpa as suas ovelhas. E olha que coisa linda e poderosa, enquanto nós estamos dobrados, ocupados apenas em oferecer adoração e louvor ao nosso Deus, Ele cuida de nós, como um pastor cuida das suas ovelhas. Nós nos ocupamos em olhar para cima, Ele se ocupa em cuidar daqueles que pertencem a Ele. Como é bom saber disso. E veja bem, meus irmãos, apenas esses dois atos já nos mostram, e eu acredito que você já tenha percebido até aqui, o quão importante o valor supremo da adoração. E eu queria trazer um certo contraste com esse valor supremo e as nossas práticas hoje, trazendo
uma certa confrontação a respeito da nossa cultura religiosa, mas a cultura do mundo também, que muitas vezes leva-nos a subestimar o poder e a importância do louvor e da adoração no meio da igreja. Eu não sei se vocês sabem disso, mas os nossos diáconos aqui na igreja, todo culto eles contam o número de pessoas no início do culto, enquanto nós estamos aqui reproduzindo o convite do salmista, dizendo: venham e vamos exaltar o Senhor. O número de pessoas é contado, e depois na hora da palavra o número de pessoas é contado de novo. E aqui na nossa igreja, geralmente, o número de pessoas no início, durante o louvor, é a metade do número das pessoas que estão aqui na hora da palavra. Não é triste isso? Talvez, e nós entendemos isso, simplesmente a razão é que muitas pessoas não conseguem chegar no horário, ok. Porém, pode ser que algumas pessoas, contaminadas por essa cultura que subestima a importância do olhar para cima e a importância da adoração, tenham decidido vir ao culto apenas para experimentar ou para ser satisfeito com aquilo ou a parte do culto que ele mais gosta, ou que ele mais se interessa. E isso faz parte da cultura mundana que nós chamamos de autossatisfação. E pesquisas mostram que as igrejas hoje, domingo a domingo, estão cheias de pessoas que estão ali simplesmente para buscar o quê? Satisfação própria. E é por isso que eu amo a adoração, porque ela nos coloca na contramão da autossatisfação. Porque, veja bem, se você tem vindo ao culto simplesmente para buscar aquilo que mais te interessa, sinto dizer, mas não é para cima que você está olhando. Você só está olhando para você mesmo e para o seu umbigo. Agora, quando nós viemos aqui para olhar para cima, nós estamos aqui simplesmente e entendemos que e a adoração nos ajuda a entender isso, porque a adoração não é sobre satisfazer a nós mesmos, a adoração é sobre nós darmos satisfação ao coração do nosso Deus, que nos convocou para a adoração. E não é porque Ele precisa. Deus não está lá no céu com autoestima baixa, querendo que as pessoas cantem e o elogiem para que Ele possa se sentir bem. Não é isso. É porque Ele nos ama tanto. É porque Ele tem um apreço tão grande por cada um de nós, que Ele nos quer perto dEle, e Ele nos quer oferecendo e olhando para cima, oferecendo adoração, porque à medida que nós fazemos isso, nós somos transformados de glória em glória à semelhança do ser que nós estamos adorando. A adoração é poderosa, meus irmãos. Nós não devemos subestimar a importância desse momento no nosso culto. Eu tenho trabalhado com louvor e adoração por toda a minha história na igreja. E enfrentei muito essa cultura que subestima aquilo que nós fazemos, não é? Eu me lembro lá no início que os pastores falavam assim para mim: Fabiano, vai tocando as musiquinhas lá para esquentando o povo lá para a hora da palavra, que aí é a benção. E rapaz, eu ficava pensando assim, mas tocar uma musiquinha para esquentar o povo? É isso que Deus me chamou para fazer? Rapaz, não tem nada mais importante na igreja para eu fazer? E eu fiquei em crise com esse negócio. Toca umas músicas para fazer uma abertura. É a introdução. Né? Já me falaram até o seguinte: Fabiano, toca os louvor lá para fazer um quebra-gelo. Meu irmão, chamar adoração e louvor de quebra-gelo, me desculpa, mas isso não é bíblico. Se for para fazer, façamos direito. E façamos de acordo com a grandeza da presença daquele para quem nós estamos cantando. Não é verdade? Mas eu sofri com isso. Inclusive até quando eu fui para a missão, eu me engajei numa organização missionária, eu fui afetado e eu quis até sair do louvor.
eu falei, pessoal, agora quero fazer algo relevante mesmo, importante, né? Deixar esse negócio de musiquinha para esquentar o povo para lá, e eu vou evangelizar. E eu me envolvi, evangelizando em praças, nas ruas, e pronto, agora estou satisfeito porque eu estou fazendo uma coisa relevante, não é? Eu pensava assim. E aí, alguns anos depois, o Senhor tocou meu coração para voltar e me dedicar à música de novo, à adoração e o louvor. Eu fiquei assim, Senhor, mas tem tanta coisa mais importante para se fazer no meio da igreja, no seu reino, mas eu me obedeci, me submeti e fui parar lá na Vineyard, né? E tive uma história linda de 14 anos com uma igreja chamada Vineyard, onde nós gravamos algumas das músicas que nós cantamos aqui, Quebrantado, Tão Profundo, Senhor Te Quero, e foi uma grande experiência que eu tive. Mas eu me lembro quando eu cheguei lá, eu ainda tinha resquícios dessa subestimação. E nós começamos a tocar, e quando nós gravamos os DVDs e muitos convites começaram a aparecer, a gente começou a rodar por aí, e quando a gente ia tocar nos lugares, as pessoas ficavam esperando que nós fizéssemos um show, e nós não fazíamos show. Eu não gosto de propor show. Meu chamado, minha vocação é propor adoração para a igreja. Eu tenho dito isso para a nossa equipe de louvor aqui, que a melhor equipe de louvor é aquela que passa despercebida, aquela que ninguém nota. Nós simplesmente apontamos o caminho. É isso que eu sempre gostei, sempre fui chamado a fazer. Mas o povo estava confundindo as coisas, achando que era show. Esperávamos que nós propuséssemos um show para elas. E eu comecei a desanimar de novo. Falei, mas não está certo esse negócio. Falei, Deus, se é para ficar entretendo, né, fazendo entretenimento para os crentes, ou tocando musiquinhas de introdução, né, eu não quero. Mas Deus, eu perguntei para Deus, e por isso que eu estou contando essa história. Eu perguntei, Senhor, mas se tiver um valor naquilo que está acontecendo, se há um poder nessa expressão de adoração que nós estamos convidando as pessoas a se envolver, me deixa ver, me deixa enxergar, porque tudo que eu estou vendo aqui não tem a ver com isso. E aí eu me lembro que foi uma das orações que Deus me respondeu mais depressa. No fim de semana seguinte, nós vamos tocar em Presidente Prudente, interior de São Paulo, e logo que a ministração acabou, veio um rapaz conversar comigo. Ele falou, Fabiano, eu preciso te contar uma coisa. Eu era baterista dessa igreja por muitos anos, e eu amo a música, amo o louvor, amo a adoração, mas em determinado momento da minha vida eu desenvolvi uma enfermidade nesse ombro, que eu não conseguia sequer levantar o meu ombro. E quando ele falou que não conseguia, ele já levantou o braço. Eu falei, ué, o que está acontecendo? E ele disse assim, olha Fabiano, enquanto a gente estava cantando a canção Quebrantado, eu senti um desejo no meu coração tão forte de levantar as minhas mãos, mas eu sabia que eu não podia, eu sabia que eu ia ter muita dor, mas aquilo foi queimando, aquela vontade foi queimando no meu coração, até que eu disse, eu vou tentar. E ele ergueu as mãos e não sentiu mais nenhuma dor. Ele disse, Fabiano, olha, estou curado. E ele disse para mim assim, olha, ninguém orou, ninguém impôs as mãos, simplesmente nós estávamos dobrados adorando a Jesus. E lembra? O pastor do rebanho veio, que conhece a necessidade dele e cuidou dele ali, sozinho, naquele lugar. Simplesmente porque a presença do Senhor se manifestava no meio da igreja, enquanto a igreja adorava. No fim de semana seguinte, nós fomos tocar lá em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Pensa em um lugar frio, muito frio. E depois do culto, de novo uma senhora veio conversar comigo, uma senhorinha assim, bem baixinha, ela me abraçou. E ela chorou bastante, assim, encostou aqui no meu ombro, chorava. Chegou a molhar minha camiseta, assim. E aí, quando ela conseguiu se recompor, ela me contou a história dela. Ela disse, Fabiano, há 10 anos que eu não conversava com a minha filha. Há 10 anos que nós tivemos uma briga, nosso relacionamento foi completamente rompido. Hoje, porque vocês iam estar tocando aqui, as amigas antigas da igreja convidaram e ela veio. E enquanto a canção Quebrantado estava sendo tocada, ela disse que ela foi convencida no coração dela de que isso estava errado. Ela saiu do lugar dela, ela foi até onde eu estava, ela me pediu perdão, nós nos abraçamos e choramos juntas. E 10 anos depois eu escutei a minha filha dirigindo a palavra para mim. 1 ano depois, eu estava em Foz do Iguaçu, e eu encontrei uma moça toda feliz, que veio lá e me abraçou, pastor Fabiano, que bom te ver. Eu nunca tinha visto a moça. Eu não sabia, mas ela era filha, que naquela ocasião eu não tinha conhecido. E ela contou o seguinte para mim, Fabiano, depois daquele dia,
eu e a minha mãe, movidas por aquele momento que havia acontecido, saímos buscando na nossa família outros relacionamentos que haviam sido quebrados. E nós conversamos e pedimos perdão e fizemos pontes para que as pessoas reatassem os relacionamentos. E naquele ano nós celebramos uma ceia de Natal com toda a nossa família, como há tempo não havia acontecendo. E aí eu tive que dizer: Senhor, ok, eu entendi, muito obrigado pela resposta. E comecei a perceber o real valor da adoração. Que existe sim um grande e importante valor. Agora, meus irmãos, concluindo essa mensagem, nós chegamos no terceiro ato, onde o salmista diz o seguinte: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá. E logo depois deles se dobrarem ali diante do Senhor, como eu já disse, vinha então uma palavra de advertência. E o salmista trouxe essa palavra de advertência, provavelmente porque nem todos, no meio daquele povo, entendiam a importância daquela atividade para o qual o salmista estava convidando. E ele diz assim: ao ouvirem hoje o convite do Senhor para olhar para cima, não endureçam o coração de vocês. E ele aponta a principal razão para o endurecimento do coração. Ele diz que aquele povo era um povo ingrato. Que palavra dura, não? Ele diz: apesar de terem visto tudo o que eu fiz, eles não reconheceram os meus caminhos. Palavras do Senhor de advertência para aquele povo, mas também para nós aqui hoje. A ingratidão, na mesma proporção que a gratidão, ela nos impulsiona para olharmos para cima e oferecermos o louvor e a adoração para o nosso Deus, a ingratidão endurece o nosso coração e ela ofende o nosso Deus. É isso que ele está dizendo, porque ele ficou irado com aquele povo. E eu me lembro, eu queria contar uma última história. Quando eu era criança, havia uma festa lá no bairro onde eu morava, tradicional, e a minha mãe fazia camisas para mim. Quando eu era criança, minha mãe costurava, e aquela festa, assim, a gente era família muito simples, né? Então, roupa nova era uma coisa assim, rara, e aquela festa era sempre um momento no ano que a mamãe costurava uma camisa para nós, e a gente ganhava uma roupa nova. E aí eu me lembro que naquela ocasião, eu fui lá com a minha mãe na loja, escolhi o tecido, a cor do tecido, e aí na minha cabeça eu já estava planejando toda a camisa, né, de botão assim. E aí minha mãe chegou para costurar, eu fui brincar com os amigos. No final do dia, eu voltei para ver a camisa. E minha mãe toda orgulhosa veio e estendeu e mostrou a camisa para mim. Eu olhei e, no impulso de criança, eu comecei a reclamar, dizendo que não estava do jeito que eu esperava, dizendo que não era aquilo que eu tinha pensado para a camiseta. E minha mãe, ela não disse uma palavra. E foi assim, a pior do que ela ter me dado uma surra. A única coisa que ela fez, deixou escorrer uma lágrima, assim, e demonstrou através daquela lágrima o quanto a minha ingratidão havia ferido o coração dela. Eu nunca mais esqueci essa lição do quanto a ingratidão pode ser ofensiva e machucar o coração de alguém que nos ama tanto. E como que isso se traduz para nós hoje aqui? Às vezes, quando nós estamos aqui como equipe de louvor propondo para a igreja um envolvimento com o Senhor e com o amor dEle, quantas vezes eu vejo pessoas assim, simplesmente como se nada estivesse acontecendo, simplesmente esperando que o período de louvor termine para que comece uma parte mais interessante do culto, ou simplesmente não dando o valor que é devido à presença e à manifestação do Senhor e do seu amor no nosso meio. E isso acaba sendo, diante do nosso Deus, uma demonstração de que nós não estamos sendo agradecidos o suficiente, incapazes de olhar para cima e de olharmos com profunda devoção. Que o Senhor nos livre da ingratidão,
E eu queria convidar a igreja agora a colocar em prática essa mensagem e responder: você crê que o Senhor está aqui? Então eu queria cantar mais uma canção e convidar a igreja a ficar de pé junto comigo agora. E nós vamos entronizar o Senhor aqui nesse lugar. E quem sabe a glória do Senhor possa brilhar no nosso meio. E é isso que nós esperamos, é cada momento que nós nos colocamos na postura de adoradores. Nós esperamos que a glória do Senhor brilhe sobre nós, que cura, salvação, transformação, libertação aconteçam, apenas pelo fato de que o Senhor está presente. Seja adorado mais uma vez, Senhor. Eis-nos aqui para aprender o que o Senhor quer de nós, quando nós colocamos os nossos olhos para cima. Aumenta a consciência do nosso coração a respeito da sua presença aqui, essa noite, Senhor. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Te adoramos, Senhor. Sim, sim, Senhor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Aleluia, Senhor. Sim, Senhor. Juntos agora nós oramos
para que a Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém continue encontrando um lugar na sua presença, um lugar de adoração, um lugar e essa consciência a respeito da profundidade e o poder da adoração cresça no nosso meio, Senhor, e que nós sejamos cada vez mais prontos a oferecer um culto digno da grandeza e do amor do Senhor por cada um de nós. Espírito Santo, sopre sobre a nossa igreja, nos inspirando a fazer isso, porque nós precisamos que o Senhor abra também os nossos olhos, inclusive para olharmos para cima. E enquanto nós fazemos isso a cada domingo aqui nesse lugar, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam libertas, que salvação aconteça no meio da tua igreja, pela tua presença, o teu poder e o teu cuidado sobre nós. Recebe a adoração da sua igreja essa noite. Mais uma vez nós nos oferecemos e oferecemos a canção do nosso coração em profunda gratidão ao Senhor que fez e continua fazendo tanto por nós. Louvado seja o teu nome para sempre e para sempre e para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.